Vereador Presidente Erivelto Jaime. Presente. Vereador Pastor Angelino. Vereador Arlindo Leiteiro. Vereadora Damires Reinardi. Vereador João Paulo Pequente. Vereadora Cida Toledo. Presente. Vereador Professor Osvaldo. Vereador Pedro Américo. Vereadora Gina Costa, presente. Vereador Roger Diego. Vereador Samuel Carlos. Presente. Vereadora Simone do Carmo. Presente. Vereador Fernando Bandeira. Presente. Acoro, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a 5ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 32ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete e sob a proteção de Deus em nome do povo lafaiense, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito da senhora secretária que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 4ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 32ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, realizada dia 14 de janeiro de 2025, nessa cidade de Conselheiro Lafaiete, no Palácio do Legislativo Municipal, sob presidência do vereador Erivelto Jaime. Às 19h30, na sala das sessões, com a presença de 12 vereadores, estando ausente o vereador Washington Fernando Bandeira. O senhor presidente declarou aberta a sessão. Expediente. Ofício do Executivo Municipal em resposta ao requerimento 002/2025. Indicações números 027 a 036, 169 a 178, 307, 383 a 404, 408 a 417, 511, 545 a 550, 573/2025. Requerimentos números 060 a 63, 65 a 81. Deram entrada em pauta o projeto de resolução número 002/2025. O projeto de lei complementar 001/2025. Os projetos de leis número 001-E, 002-E, 003, 04 e 05/2025. Denúncias recebidas pela Ouvidoria Pública do Legislativo acerca de supostas irregularidades ocorridas no concurso público realizado pela banca IBGP Concursos e acerca de supostas irregularidades cometidas no setor de odontologia, sendo essas encaminhadas à Comissão de Serviços Públicos, Administração Municipal, Política Urbana e Rural para apuração no prazo de 45 dias. Palavra franca. Dela fizeram uso os vereadores Simone do Carmo, Gina Costa, Erivelto Jaime, Roger Diego, Samuel Carlos e Cida Toledo. Ordem do dia. Aprovados em primeira e única discussão e votação os requerimentos números 07, 08, 23, 24, 30, 34, 35, 36, 40, 41, 56 e 57. Sob presidência da vice-presidente Maria da Conceição Aparecida Toledo Soares de Almeida, foram aprovados em primeira e única discussão e votação os requerimentos 018 e 037. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 16 de janeiro, no horário regimental. Para constar, foi lavrada a presente ata, que após ser lida e aprovada, será assinada pela mesa diretora e demais vereadores presentes. Em discussão a ata. Não havendo que discutir, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado a ata. Passaremos ao expediente. Ofício do Executivo em resposta ao requerimento 13/2025, de autoria da vereadora Gina Costa. Em resposta ao requerimento, essa secretaria presta os esclarecimentos. Trata-se de assunto do Departamento de Trânsito inserido no organograma da Secretaria de Administração
E está sendo realizadas análises de opções viáveis para a instalação de uma lanchonete nas dependências da UPA. Após a realização destes estudos e definição de qual é a melhor solução para viabilizar o acesso à alimentação dos pacientes e familiares, será elaborado um cronograma contemplando a realização de todas as etapas para sua efetivação, desafetação, alienação, contratação e execução. Secretário Municipal de Saúde, Carlos Bontempo. Indicação número 37. Necessidade de limpeza e capina da rua José de Freitas Pereira, bairro Paulo VI, vereador Erivelto Jaime. Necessidade de limpeza e capina na rua Geraldo Plaza, no bairro Paulo VI. Necessidade de limpeza e capina na rua José de Oliveira Lima, bairro Paulo VI. Necessidade de limpeza e capina na rua Pedro Celestino Nepomuceno, no bairro Paulo VI. Indicação de limpeza e capina na rua Haroldo Augusto de Rezende, bairro Paulo VI. Indicação de limpeza e capina na rua Henrique Duarte de Oliveira, no bairro Paulo VI. Limpeza e capina da rua Jornalista Álvaro Prado, bairro Paulo VI. Limpeza e capina na rua Maria Augusta Baeta Franco, bairro Paulo VI. Limpeza e capina da rua José Reis Coutinho, bairro Paulo VI. Necessidade de limpeza e capina na rua José Soares Pechincha, no bairro Paulo VI. Todos eles de autoria do vereador Erivelto Jaime. Indicação de necessidade de limpeza, capina e reparos do calçamento e asfaltamento na rua Vicente de Paula, no bairro JK. Limpeza, capina e reparos de calçamento e asfaltamento na rua Minta Junqueira, no bairro JK. Limpeza, capina e reparos na rua Ricardo Alexandre Milagres, bairro JK. Limpeza, capina e reparos de calçamento na rua Maria Dolores, no bairro JK. Necessidade de limpeza, capina e reparos na rua Juriti, no bairro JK. Necessidade de limpeza, capina e reparos na rua Jober Salgado, também no bairro JK. Limpeza, capina e reparos na rua José Fortunato, no bairro JK. Limpeza, capina e reparos de calçamento e asfaltamento na rua José Reis da Costa, bairro JK. Limpeza, capina e reparos de calçamento e asfaltamento na rua João Crispim Vieira, no bairro JK. Necessidade de limpeza, capina e reparos de calçamento e asfaltamento na rua Joana de Ângeles, no bairro JK. Todas as indicações do vereador Washington Fernando Bandeira. Indicação de limpeza em lote no município, localizado na rua Rodolfo Ambron, ao lado do poliesportivo, no bairro Carijós, do vereador João Paulo Fernandes Rezende. Necessidade de instalação de um braço columinária no poste da rua Sandro Messias Rodrigues, em frente ao número 60, bairro Cachoeira, vereador Arlindo Rezende Fonseca. Necessidade de calçamento e asfaltamento na rua Deodoro Ferreira, bairro Satélite. Limpeza e capina em toda a extensão da rua João Pereira dos Santos, bairro Arcádia. Necessidade de asfaltamento na rua Lúcia Furtado, bairro Morro da Mina. Asfaltamento na rua Domingos Ramos, bairro Morro da Mina. Capina e limpeza na rua Álvaro Cruz, bairro Arcádia. Necessidade de asfaltamento na rua Álvaro Cruz, bairro Arcádia, para fins de maior mobilidade dos moradores. Todos eles de autoria do vereador Arlindo Rezende Fonseca. Indicação número 551, necessidade de que proceda a pavimentação asfáltica da rua Cassiano Pereira, no bairro Santa Matilde, na parte próxima ao cruzamento das ruas Libenites e Carlos Amorim. Necessidade de pavimentação asfáltica na rua Agostinho de Almeida, bairro São João. Necessidade de determinar ao setor competente que proceda com a instalação de uma lixeira comunitária próxima à pracinha da bifurcação da Barão de Pouso Alegre com Augusto Getúlio Vieira, bairro São Dimas. Necessidade de conclusão da pavimentação asfáltica da rua Ovídio Lana da Silva, do número 42 a 124, bairro São João, com a devida instalação da rede pluvial. Necessidade de pavimentação asfáltica da rua Edson Eugênio, número 42, no bairro Santa Cruz, e que seja dada prioridade ao cumprimento da Lei Municipal 6.113. Necessidade de pavimentação asfáltica na rua Benedito Lobato, o trecho começa na rua Manuel Fonseca de Rezende até a rua Alexandrina de Queiroz, bairro São João.
Indicação de necessidade de pavimentação asfáltica da rua José Cipriano da Silva, bairro São João, com a devida instalação da rede pluvial. Fiscalização no endereço Avenida Alberto de Souza, bairro Arcádia, tendo em vista a existência de uma caçamba que está com foco de dengue. Indicação de necessidade urgente de determinar ao setor que proceda com notificação de limpeza e capina aos responsáveis dos lotes na rua Hector Frank da Costa, Matozinhos, bairro Tiradentes. Notificação de limpeza e capina aos responsáveis dos lotes no bairro Lima Dias, próximo à usina de asfalto. Todas as últimas indicações da vereadora Damires Rinaldi. Indicação de operação tapa-buracos e planejamento para recapeamento asfáltico no bairro Topázio. Análise técnica de árvore na rua Marechal Floriano. Limpeza e capina dos arredores e da quadra do bairro Manuel de Paula. Limpeza e capina da rua Santo Antônio de Pada, próximo à Passarela. Todas essas do vereador Pedro Américo. Indicação de pavimentação asfáltica, capina e implantação de meio-fio na rua José Roberto de Matos, no bairro São José. Pavimentação asfáltica, capina e meio-fio na rua Moacir Furtado Braga, bairro São José. Pavimentação asfáltica na rua Sebastião Aleixo Tavares, bairro Lima Dias. Necessidade de pavimentação asfáltica ou com bloquete de concreto com drenagem pluvial na comunidade quilombola, na Vila Lobos, Rua Santa Efigênia, Gagé, vereador Roger Diego. As duas últimas do vereador Samuel Carlos. Indicação de necessidade de manutenção urgente da iluminação pública da nova praça do bairro Satélite. Vereador Pastor Angelino. Pavimentação asfáltica na rua Dona Avelina, bairro Albinópolis, vereador Roger Diego. Indicação de necessidade de limpeza das manilhas, limpeza da via com retroescavadeira, corte lateral para escoamento de água e pavimentação com escória da estrada de acesso à localidade rural, à altura da Fazenda Gramado, distrito de Buarque de Macedo, vereadora Cida Toledo. Necessidade de pintura e demarcação de faixa de pedestre em frente à Escola Estadual, deputado Eli Franco Ribeiro, vereadora Cida Toledo. Pintura e demarcação de faixa de pedestre em frente à Escola Municipal Jair Noronha. Instalação de uma rotatória no encontro da Rua Vereador Léo Franco, bairro Rochedo, com as ruas Francisco Lobo e Djalma Duarte, ambas no bairro Real de Queluz. Necessidade de instalação de um poste de luz na Rua José Mendes, preferencialmente à altura do número 700, no bairro Real de Queluz. Finalização da obra na Rua Cris, o Menino Jesus, bairro Real de Queluz, já que a água da chuva entra na casa de moradores. Necessidade que proceda com a instalação de iluminação pública na Rua Paulo Ferreira Maia, bairro Progresso. Cobertura do ponto de ônibus, limpeza da via e capina da Rua Djalma Duarte, bairro Real de Queluz. Instalação de quebra-molas na Rua Dr. Manuel de Assis Martins, no bairro Jardim dos Cristais. Pavimentação com blocos intertravados em todo o distrito de Buarque de Macedo. Todas essas da vereadora Cida Toledo. Indicação de necessidade de limpeza capina, operação tapa-buracos e pavimentação no entorno da Escola Municipal Olavo Mendes Brandão, vereadora Simone do Carmo. Manutenção na tampa do bueiro em frente à entrada de recepção da UPA, vereador Pastor Angelino. Requerimento 082, que seja encaminhado expediente ao prefeito, buscando esclarecimento sobre a possibilidade da criação de um CRAS para atendimento do bairro Paulo VI. Requerimento sobre a possibilidade de criação de um CRAS para atendimento no bairro Amaro Ribeiro. Vereador Erivelto Jaime. Requerimento para que seja encaminhado expediente ao prefeito, buscando esclarecimento se há previsão para a construção de uma escada e realização da capina ao final da rua Indianápolis, no bairro Santa Efigênia. Tendo em vista a situação mencionada, qual a resposta referente ao ofício número 103, de 19 de outubro de 2023? Vereadora Gina Costa. Requerimento para que envie informações quanto à prestação de contas do orçamento impositivo referente ao ano de 2024, destinado a melhorias na Escola Municipal Napoleão Reis, inclusive que sejam anexadas imagens dos trabalhos que foram feitos. Vereador João Paulo Fernandes Rezende. Requerimento
solicitando informações detalhadas sobre planejamento para cumprimento de medidas previstas no Decreto número 92, de 28 de agosto de 2017, ao Departamento Municipal de Trânsito e Tráfego e à Secretaria Municipal de Defesa Social, solicitando as informações que estabelecem normas de restrição ao trânsito de caminhões no município de Conselheiro Lafaiete, vereadora Simone do Carmo. Requerimento solicitando informações e providências quanto à atualização e funcionalidade do Portal Municipal da Transparência, especialmente no que tange ao mapa de obras disponível no endereço eletrônico transparência.beta.cloud. Vereadora Simone do Carmo. Relatório final da Comissão de Serviços Públicos, Administração Municipal, Política Urbana e Rural. Trata-se de denúncia anônima recebida pelo CAC, formulada em 3 de outubro de 2024, denunciando em síntese o suposto cometimento do crime de compra e venda de gabarito das provas dos concursos públicos, edital 01/2024 e edital 02/2024. Essa comissão formulou o requerimento questionando o Poder Executivo se havia alguma apuração nesse sentido. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Administração, respondeu que as provas nem sequer estavam finalizadas e que não há dados do suposto vendedor. O IBGP se manifestou destacando sua credibilidade e história em ampliação de certames e reforçou seu cumprimento e compromisso com a transparência. É o relato do necessário. Compete à Comissão de Serviços Públicos, Administração Municipal, Política Urbana e Rural, a apuração de eventuais irregularidades nos termos dos artigos 88 e 89 do Regimento Interno da Casa. Em que pese a gravidade da denúncia, o relato não traz nenhum elemento capaz de elucidá-la, sendo que inclusive se baseia em boatos que têm circulado. A Prefeitura e o IBGP não têm ciência de nenhum fato concreto ou sequer indício. Não é possível continuar com esse procedimento porque não há nenhuma linha de raciocínio ou vestígio a ser perquirido. Não obstante, a Polícia Civil de Minas Gerais e o Ministério Público de Minas Gerais possuem competência para a investigação do crime mencionado, além de atribuições e tecnologias que ultrapassam os limites da Câmara Municipal, pelo que devem ser oficiados do inteiro teor desse procedimento para início de uma investigação ou contribuição com eventual investigação já existente. Pelo exposto, a Comissão de Serviços Públicos, Administração Municipal, Política Urbana e Rural conclui pelo arquivamento do presente e remeter de cópia integral à Polícia Civil de Minas Gerais e ao Ministério Público de Minas Gerais. Solicita-se ainda a leitura desse relatório em plenário em respeito aos princípios constitucionais da publicidade e transparência. Conselheiro Lafaiete, 14 de janeiro de 2025, vereadores professor Oswaldo Barbosa, João Paulo Fernandes Rezende e Fernando Bandeira. Parecer do comunicado do projeto 141/2023, que dispõe sobre a regulamentação do artigo 53 da Lei nº 4.691, de maio de 2005, que estabelece a política municipal da pessoa com deficiência, para incrementar a política pública de apoio à educação especial. Assim, cria a função de monitor educação inclusiva para atuar junto às escolas municipais do município de Conselheiro Lafaiete e da outras providências. Parecer da Comissão de Educação, Esporte, Cultura, Patrimônio Histórico e Turismo do projeto de lei número 141/2023. Fundamentação. O projeto de lei em análise, segundo sua justificativa, visa incrementar a política pública de educação especial, especificamente da educação inclusiva de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento do espectro autista e altas habilidades superdotação no município de Lafaiete. Diante da apresentação da emenda número 07, proposta pelo Executivo, essa deve ser analisada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, antes da emissão do parecer dessa comissão. Sala das Comissões, 13 de janeiro de 2025, vereador professor Oswaldo Barbosa, Roger Diego e Simone do Carmo.
Comunicado número 005/2024, comunicamos aos membros da Comissão de Legislação e Justiça, vereadores Cida Toledo, Arlindo Rezende Fonseca e Simone do Carmo, que a emenda número 07 ao projeto de lei número 141/2023 já se encontra à disposição da comissão para parecer e que o prazo regimental para o mesmo é de 3 dias, conforme dispõe parágrafo 6º do artigo 113 do Regimento Interno. Comunicado número 006/2025, comunicamos aos membros da Comissão de Legislação e Justiça, vereadores Cida Toledo, Arlindo Rezende e Simone do Carmo, que os projetos abaixo relacionados já se encontram à disposição da comissão para parecer e o prazo regimental para o mesmo é de 10 dias. Comunicamos também que os projetos relacionados já foram previamente analisados pela Procuradoria do Legislativo e pela Comissão de Legislação e Justiça. São os projetos de resolução 001/2025, 002, 002/2025, projeto 003/2025, 004 e 005/2025. Comunicado número 007/2025, comunicamos aos membros da Comissão de Legislação e Justiça, vereadores Cida Toledo, Arlindo Rezende Fonseca e Simone do Carmo, que o projeto abaixo relacionado já se encontra à disposição da comissão para parecer. O prazo regimental para o mesmo é de 10 dias. Projeto 001/2025. Encerrado o expediente, senhor presidente. Passaremos à ordem do dia. Ordem do dia para a sessão de quinta-feira, 16 de janeiro. Requerimento 09/2025. Requer que seja designada reunião nessa Câmara Municipal para Senhor tratar presidente, A senhora tem a ordem. pela ordem, solicito que sejam lidos em bloco e votados em bloco também. Todos os requerimentos e a dispensa de leitura. Em discussão, o pedido verbal da vereadora Simone. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado o pedido verbal da vereadora Simone. Requerimentos 09/2025, 10, 25, 26, 38, 39, 55, 58, 59, 63, 65. Requerimentos 68, 69, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 81. Em discussão, todos os requerimentos. Não havendo Senhor presidente, Com a palavra, vereador Pedro Américo. os dois requerimentos, primeiro que é meu, o 09, o pessoal cobra muito de nós, eu já fiz várias reuniões aqui sobre isso, sobre o pessoal que é morador, situação de rua, né? Que eles é irmão nosso, tudo, tem que ser olhado com carinho, mas tem trazido algum transtorno na nossa cidade. Aí a gente tem que ver o que pode ser feito para isso, para amenizar essa situação, e aí eu estou pedindo uma reunião com o pessoal do executivo aqui e nós vereadores, ver o que pode ser feito para resolver, que a gente tem tido algumas reclamações de alguma situação, ver o que pode ser feito sobre essa situação. Nós já vem lutando sobre isso há muito tempo, Vossa Excelência sabe disso, e nós temos que continuar o trabalho. E o outro, a vereadora Regina Costa também é muito interessada nesse assunto, que ela passa por isso, é sobre a questão da Hemodiária Lafayette, que é um caos, o tratamento de hemodiárias, as pessoas sofrem muito, e em 2023 ela ia fechar, o tratamento ia para Oliveira Fortes, parece que uns 400 quilômetros da Lafayette, ia ser muito sacrificado. Aí era era Santo Antônio, Clínica Santo Antônio, que fazia o serviço lá. Aí nós procuramos o deputado federal Padre João, ele arrumou um recurso de 2 milhões para isso não acontecer, para não fechar. E só que isso foi em 2023, né, Gina?
E a situação continua arrastando, o pessoal numa situação muito humilhante lá, cadeira quebrando, enferrujando, o pessoal tem que levar, às vezes, travesseiro, cobertor de casa. E, às Permite uma vezes... parte, vereador? Permite, sim. Só completando, como o senhor citou que eu acompanho mais de perto essa situação, ontem mesmo, nós recebemos várias fotos de pessoas sentadas na cadeira, já sem, as cadeiras não têm encosto, não têm os braços, e são pessoas que, muitas delas mais idosas e debilitadas, frágeis, né? Uhum. A situação de pessoas caírem lá é muito comum. As cadeiras são problemas até pequenos dentro de tudo que a gente vê, mas realmente são pacientes que passam dia sim, dia não, 4 horas por dia, ligados a uma máquina, sentados em uma cadeira extremamente desconfortável, enferrujadas muitas das vezes, faltando parafuso e caindo. A necessidade da gente entender, pelo menos, o que acontece com o setor é muito importante, porque vários políticos, líderes se dispõem a ajudar e a gente vê que não chega lá em quem precisa, que são os pacientes. Obrigada. Obrigado a você, Gina. E a situação lá é assim. E aí, desde 2013, o dinheiro chegou, e segundo como era a clínica Santo Antônio, a maternidade assumiria se tivesse esse dinheiro. Aí o padre João arrumou esse dinheiro e a maternidade sumiu. Assumiu, mas até hoje não resolveu a situação. Porque o dinheiro não podia ser gasto da forma dele lá, a questão jurídica, né? Que eu não sei muito. E aí parece que agora que foi liberado, não sei se o Conselho de Saúde teve uma avaliação lá, foi liberado para a maternidade investir esse dinheiro na clínica. E eu sempre reúno com eles sobre isso lá. A reunião passa a ter, falou que ia arrumar tudo, que eles iam ter Mamitex, né? E ontem uma usuária lá que faz a hemodiálise falou comigo que não está tendo esses Mamitex, né? E a gente sabe que a gente de longe é muito sofrimento mesmo para as pessoas, e uma coisa assim que eu não gostaria de estar falando aqui, é porque tem gente que leva coisa de comer de casa, que tem que comer escondido, porque aqueles que não têm condição, não pode ver eles comer, né? E eu fico triste, porque dinheiro tem o dinheiro, então por que não resolve isso? Quem sabe, quem sofre, sabe, né? É muita coisa que acontece, é falta de administração, falta de humanidade, né? E aí a gente quer que isso seja resolvido o mais rápido possível. Muito obrigado. Com a palavra a vereadora Damires Rinar. Senhor presidente, obrigada por me ter requerido a palavra. Senhor presidente, quero discutir 2 requerimentos meus, o 68 e o 69. O 68, ele se refere aqui ao alagamento no bairro São Dimas, próximo à BR-040, inclusive que atravessou a BR-040, né, no período das chuvas, e não é só um contexto de alagamento apenas dessa localidade. Nós vimos em vários pontos da nossa cidade diversos alagamentos, inclusive, né, prontamente, a administração, o prefeito municipal já está tomando as providências no bairro Santa Matilde, que a gente fica muito feliz, inclusive, com essa atitude, né? Mas a gente questiona sobre, diante de todos os alagamentos da cidade, que também seja tomada essas providências. As pessoas passam muitas dificuldades, principalmente quando tem esse período chuvoso, custam, né, a conseguir ali o seu patrimônio, os seus bens móveis dentro da casa, e vem a chuva e destrói tudo. E isso daí é muito triste, né? Uma dignidade uma dignidade humana que é atingida diante, né, dessas questões, que é do dever público, né, zelar por isso. E também reforçar aqui o requerimento 69 acerca de programas, né, de capacitação e incentivo dos servidores da educação do nosso município. A gente precisa cada vez mais investir na nossa educação. A gente fica extremamente feliz quando a gente vê os índices da nossa educação, né? Os índices da educação de Lafayette são muito bons, mas, infelizmente, às vezes a gente não vê a devida aplicabilidade, o devido incentivo aos servidores. E eu vou pincelar aqui alguns requerimentos dos colegas que eu tenho total apoio, igual o colega aqui, Roger Diego, solicitou sobre o desassoreamento do rio Ventura Luiz, extremamente importante. Também até, né, é exatamente por causa desse desassoreamento que dos últimos
dos últimos anos, e aí a gente parabeniza a administração anterior, porque houve desassoreamento, que também não alagou, né? Porque antes alagava. Reforçar aqui também sobre a Escola do Rancho Novo, que o Arlindo aqui, nosso colega, solicitou diante dos pombos, né, Arlindo? Infelizmente, isso é uma realidade nas escolas do nosso município. E isso precisa de ser tomada alguma providência, né? Não é possível não ter um jeito da gente cessar aí essa questão dos pombos. O Doriol Beata é um exemplo disso, né? O Kaique é um exemplo disso. E, infelizmente, isso tem acontecido. Parabenizo também o vereador Pedrinho sobre a questão das pessoas em situação de rua. A gente precisa, Pedrinho, criar política pública de albergue para essas pessoas, política pública de trabalho para essas pessoas. Eu sigo um prefeito da cidade de Topázio, não, o prefeito chama Topázio, na verdade, né? Da prefeitura de Florianópolis. E a gente estava vendo um projeto extremamente importante dele. Ele estava fazendo com que as pessoas em situação de rua passassem por capacitações para construir casinhas para os cachorros de rua e bem como reformar instrumentos de música que posteriormente eles utilizariam numa capacitação de música. Olha que trabalho magnífico. Levar ali política pública de música para as pessoas em situação de rua, dar abrigo para os cãezinhos em situação de rua, e mais que isso, é preciso abrigo também para essas pessoas, né? É preciso resgatar essa dignidade a elas. Vou reforçar aqui também sobre o requerimento da Gina sobre a praça do Geraldo Lafayette. E é importante, Gina, até hoje eu estava conversando junto com a Alessandra da CIAS, que ela já vem requerendo um projeto há muitos anos, e a gente sempre cobra aqui, que é o Olho Vivo, de instalação de câmeras de segurança pela cidade inteira. A gente precisa lutar por isso. Né? E eu acho que essa demanda é de todos nós, vereadores. Né? Lafayette precisa de mais segurança. A gente precisa lutar por essa segurança, porque, infelizmente, a gente tem visto aí uma violência cada dia pior. E reforçar também aqui o requerimento da Simone sobre a UTI neonatal no Hospital Queluz, de suma importância. Na administração do Mário também, né, Simone? Houve uma verba do âmbito estadual, bem como da deputada Duda Salabert, que foi R$1 milhão para a gente implementar isso. Então, a gente precisa lutar, todos nós, por isso. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador João Paulo Pequende. Boa noite, senhor presidente, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, público aqui presente. Senhor presidente, gostaria de falar sobre o requerimento de minha autoria, requerimento 65/2025, solicitando ao prefeito municipal a criação de convênio entre o município e as creches particulares. O município hoje não tem condição de manter creche, são mais de 1.000 crianças na fila. Se for construir creche para todo mundo, tem até lote. E a gente vendendo o lote, a gente até consegue construir. E manter essas creches. O município não tem condições. Então, uma política que o Calil implementou em Belo Horizonte foi fazer convênios com as escolas particulares que já oferecem esse serviço. O município arca com o estudo e eles já têm a estrutura. Sai mais barato para o município fazer isso. A gente vai injetar dinheiro na economia de Lafayette, vai gerar mais emprego, e se a gente não conseguir zerar a fila, a gente vai chegar próximo a isso. Eu já estive conversando com o prefeito sobre esse assunto. A gente tentou no governo passado, teve requerimento de minha autoria, a gente tentou isso e a gente não conseguiu. Eu já estive conversando com o prefeito atual sobre o assunto, ele achou interessante, eles já estão fazendo o levantamento do custo que vai sair para o município de cada aluno na rede privada, quanto que custa cada aluno para o município. Já está fazendo esse estudo, levantando os números, para ver se é viável ou não. Então, a gente solicita do prefeito empenho nessa matéria e, quem sabe, assim, a gente vai conseguir solucionar, eu não digo, porque solucionar a gente não consegue, mas amenizar muito, porque o pedido de creche para todo mundo aqui é muito grande. O Conselho Tutelar também fala que a demanda deles é muito grande em relação à creche, porque a mãe não tem como sair para trabalhar e deixar o filho.
Então, a gente solicita uma atenção especial do prefeito, tem certeza do carinho dele com essa matéria, e quem sabe a gente consegue esse convênio para a gente amenizar um pouquinho esse problema da população. Você me concede uma parte? Vossa Excelência tem a parte, vereadora. É extremamente importante, João, esse requerimento seu. Inclusive, eu acho que você vai lembrar da audiência pública da creche, que foi um encaminhamento que a gente fez para a prefeitura. Só que a prefeitura, na última administração, ela disse que não tinha viabilidade e não iria fazer, de fato. Tem até a resposta do requerimento da audiência pública. E a gente fica muito feliz com essa atitude do Leandro, né? Porque é o que você disse, é a gente tentar minimizar essa fila de espera, que tem mais de 1.000 crianças, e melhor, né? Não tem ainda o tempo de construção da creche, né? Porque se a gente for parar para pensar, para construir uma creche, olha quanto tempo vai dar isso, 1 ano, 2 anos, e aí isso, é igual você disse, é gerar emprego, é a gente trazer mais benefício para a população, e de fato, eu espero que dessa vez a gente consiga fazer o convênio. E Congonhas também já faz isso. Tanto Belo Horizonte quanto Congonhas. Então, não tem por que a gente não implementar isso aqui em Lafayette, né? Vereadora, só imagina se, vamos supor, que são 1.000 hoje. Imagina se a gente conseguir atender 500, metade da demanda, 500 alunos. Se a gente conseguir isso, o tanto de emprego que a gente não vai gerar e o tanto de dinheiro que a gente não vai injetar na economia, e o dinheiro vai circular aqui em Lafayette. Então, uma coisa vai levando a outra. E a gente espera profundamente que isso realmente aconteça, saia do papel. Senhor presidente, vou aproveitar a oportunidade, eu ia falar na palavra franca, como não teve hoje. Outra demanda que foi desta casa, no governo passado, utilização de drone no combate à dengue. Teve o vereador Oswaldo, outros vereadores também levantaram a demanda. A gente tentou com o prefeito anterior e ele falou que não era possível. Agora, em 15 dias de governo, já está sendo implementado. Já vai ser utilizado os drones. Permite a parte? Vossa Excelência, a parte, vereador. Interessante que os dois assuntos discutidos aqui por último, o da creche, eu estive conversando com o secretário-geral hoje e me atendeu de forma muito solícita lá. Eu propus para ele a questão dos vouchers, né? Já que tem 1.000 crianças esperando vaga de creche, o município pega o valor de uma mensalidade de uma creche e paga para essa criança. E, de fato, esse estudo do levantamento do custo está sendo feito. Para o município, vai ficar muito menos oneroso se isso acontecer. E ele falou que já está criando um sistema de convênio para que essas empresas interessadas elas se filiem a este convênio para que isso aconteça. Isso é muito bom, vereador João Paulo. E o senhor falou agora também da questão da dengue. O nosso secretário de Saúde, Pode continuar. Carlos Bom Tempo, ele falou que nós corremos um grande risco de ter um surto de dengue este ano. É uma tragédia anunciada. Ontem eu estive no bairro União, num terreno do município, a quantidade de pneu que tinha lá, o vereador João Paulo, que é um dos focos da dengue, é fora do comum. E é lote do município. Cadê a responsabilidade? Com a palavra, a vereadora Gina Costa. Boa noite a todos novamente. Eu vou reforçar a questão do requerimento do vereador João Paulo. Eu estive ontem numa reunião com o Cirlei, né, o secretário de Educação, questionando, mais buscando informação do que questionando sobre essa situação da creche. Eles têm uma disposição, uma vontade de resolver, mas não vi nenhum que fosse tão de imediato. E, na verdade, principalmente as mães que estão com as suas crianças em casa, uma outra situação, além da educacional, que me preocupa, é que essas mulheres estão saindo do mercado de trabalho, Damires. A gente fala tanto sobre isso, né? E elas estão deixando de trabalhar porque não tem com quem deixar seus filhos. Tem recebido muitos relatos sobre essa situação. E queria dizer da crueldade que é a questão da vaga de creche. Eu acho muito cruel para quem precisa, muito cruel para nós que estamos aqui, porque o sistema é tão difícil que ele torna as pessoas corrompidas ou então vão se corromper vão corromper alguém de alguma forma. Porque vem até nós, acredito que todos vocês pediram vaga em creche. Não, pessoas pediram, né, para que a gente conseguisse vagas. E o que acontece? O certo era a gente não fazer isso, porque não são todos que têm acesso até nós para pedir.
Então, eu me sinto constrangido. Foi a discussão com a minha equipe essa semana. Eu não tenho a coragem moral de fazer uma listinha com 5 nomes e entregar para o secretário. Por quê? Tem mais 800 que não têm acesso até a mim. Então, eu tenho essa vergonha de ir lá pedir. Eu não vou conseguir resolver o problema de todos, então resolva pelo menos desses 5. Não dá, gente. Não dá para a gente decidir quem é que tem o direito, quem não tem, quem é que vai, quem não vai. Todos têm o direito. Então, eu tenho sentido muito na pele essa situação das creches. E uma das situações que nos levou até a apresentar a emenda, né, aquele projeto da alienação dos lotes, que era a destinação de 75%, né, do que fosse arrecadado para a educação, basicamente para a questão das creches. Vossa Excelência me permite uma pequena parte? Com certeza. Vou fazer aqui uma sugestão para Vossa Excelência, que é o que eu faço quando eles me procuram. Pede para procurar o conselho tutelar. Fala para a pessoa, ó, porque geralmente eles falam, eu trabalho, não tenho onde deixar meu filho. Eu falo, então procure o conselho tutelar, que ele te ajuda a conseguir uma vaga em creche. As pessoas que procuram o meu gabinete em relação à creche, eu falo para fazer esse caminho. Fica aqui uma sugestão a Vossa Excelência. Eu tenho recebido assim, relatos muito tristes de mulheres grávidas dizendo que não conseguem levar o filho até para o trabalho, tem outra criança, não tem com quem deixar, mulheres com problemas de saúde seríssimos e que precisam deixar a criança numa creche para poder se tratar, até fazer tratamento oncológico. É de doer o coração da gente ver o que essas pessoas sofrem para ter uma vaga em creche, que é direito delas. Você me concede uma parte, vereadora? Sim. E, inclusive, você relatou muito bem. Hoje, antes de eu descer para cá, uma mãe me ligou falando, Damiris, eu vou ter que parar de trabalhar. E é exatamente isso que você disse. A gente fica de mãos e pés atados. Porque não tem. Você vai colocar a criança na frente de uma outra mãe que a gente também sabe que precisa. É extremamente, assim... difícil, cruel, né? Difícil, porque não, todo mundo que está requerendo é porque precisa, né? E uma outra situação é que a gente luta tanto pela autonomia da mulher, a gente luta tanto para desvencilhar essas situações, né? E muitas mães, inclusive, solo, né? Que não tem nenhum apoio ali do âmbito familiar. E, gente, queria que a gente estivesse discutindo vaga de creche para os pais, né? A gente só fala de mãe, a mãe precisa da vaga de creche. É muito importante a gente pensar isso. Por que a gente não discute, não coloca o homem também nessa discussão, né? Por que a gente ainda não traz essa igualdade dentro do âmbito familiar que é tão necessário? Obrigada. Para encerrar, senhor presidente, nobres colegas, o requerimento 25, onde eu falo da instalação de câmeras de segurança no trajeto do Circuito Geral do Lafayette, que vai ser criado, foi anunciado no final do governo anterior. Por quê? Nesse circuito vão estar grande parte dos nossos patrimônios históricos. Nós temos museu, nós temos a Matriz, o Coreto, a Casa de Cultura, o Relógio, o Solar. É um circuito que tem-se a proposta de torná-lo um circuito turístico. Então, é necessário cuidar também da segurança desse patrimônio. Obrigada. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Pedro. A discussão aí, eu queria parabenizar o João Paulo. Mas na terça-feira, o deputado federal veio aqui em Lafayette comunicando investimento de 20 milhões para Lafayette, né? Inclusive, escola tempo integral, que vale como creche, né? Escola tempo integral e uma creche. E nós pedimos mais uma creche ainda. E aí eu falo, a gente se preocupa com as creches e tudo, mas infelizmente o que a Gina falou aqui me fez lembrar. Várias pessoas que estão vindo no meu gabinete falando, na Secretaria de Educação mandou procurar um vereador. O vereador sabe lá quem precisa de vaga, gente. Manda procurar. Aí eu fico sem graça. Aí o outro procura, ele arrumou. E eu não procuro, que eu não vou procurar, né? Porque quem sabe do critério é eles lá. Aí eu vou até perguntar ao secretário se isso está acontecendo mesmo. Isso não é uma nem duas pessoas, vocês confirmam isso? Pois é. Aí fala assim, procura um vereador. Aí eu vou saber lá quem precisa de vaga, quem não precisa, quem tem mais necessidade. Mas nós vereadores tem que falar com eles. Porque nós vereadores vamos ter que, se eu for procurar, então mandar arrumar para todo mundo, eles vão arrumar? Eles vão arrumar para todo mundo? Não, eu quero para todo mundo. E aí, questão de, vocês falam aí de creche, o município comprar uma vaga, não é isso? A ideia, João Paulo, que sirva esse exemplo também para pessoa idosa. Lafayette não tem onde colocar uma pessoa idosa.
Alguns que têm acolhimento é irregular, foi mandado fechar pela justiça. Né? Aí, que dessa sugestão, que todo mundo preocupa com creche. Fazer uma casa para idoso é uma coisa de fazer uma creche. Quantas creches tem em Lafayette? Eu mesmo já pedi mais 2, né? O governo já liberou. Mas aí, e casa de acolhida para idoso? Ninguém preocupa com idoso, não? Né? Aí eu acho que podia, se o governo aderir isso, que compra uma vaga para idoso também, que aí vai incentivar alguém a abrir uma casa, né? A pessoa, os idosos estão abandonados. Eles estão abandonados, eles não têm, a pessoa não tem onde colocar. Vergonha, cidade pequenininha, Rispera, cidade com menos condição que nós, tem. E o pessoal de Lafayette foi para Rispera, você tem condição? Aí Lafayette não tem. Aí nós temos que preocupar com a pessoa idosa também. A gente veio falar de creche. O idoso também, a gente tem que preocupar com eles. Muito obrigado. Em discussão? Com a palavra a vereadora Tamires Rinaldi, mais 1 minuto. Obrigada, presidente. Só vou reforçar aqui as palavras do vereador Pedro Américo. Pedrinho, asilo é extremamente importante. A gente viveu isso aqui, ó, quando o asilo foi fechado, os idosos ali foram... eu não queria usar essa palavra distribuído, porque parece que a gente está fazendo uma coisa, né? Mas foi essa uma realidade, né? Quebraram vínculos que eles constituíram ali há tantos anos, porque ali eles viraram a família deles, né? Então, assim, é preciso, de fato, construir, pensar na política pública para o idoso. Hoje eu atendi uma filha de uma mãe, né, que tem Parkinson, extremamente importante as políticas públicas para os idosos. O centro de convivência do idoso, lá está extremamente precária a estrutura, é preciso reformar lá. Então, a administração atual, a gente confia em vocês para que isso aconteça. E só pincelando, Pedrinho, até esses investimentos, né, que o deputado Reginaldo Lopes trouxe para a gente aqui, o anúncio deles, é muito importante a gente ressaltar do programa de aceleramento do governo federal, né, do PAC. Então, assim, queiram bem ou mal, a gente não está falando necessariamente do presidente Lula, mas a gente tem que reconhecer que esses investimentos estão acontecendo aqui no nosso município através desse programa. Então, a gente precisa, de fato, agradecer ao governo federal e o deputado também. Muito obrigada. Permite uma parte, vereadora. Com relação à Casa para Idosos, no final do ano passado, parece que o desenvolvimento social ele ia fazer a vistoria num local para ver se conseguiria ter uma liberação alvará da vigilância sanitária, para ver se conseguiria. Aí a gente podia depois até fazer um requerimento em conjunto para verificar como está essa situação. 1 minuto, 1 segundo. Ô, Simone, isso aí já está sendo investigado, né? Nós temos até uma reunião aí no Conselho de Idosos, depois que quiser eu te passo, tá? Não havendo que discutir, os vereadores que concordam com os requerimentos permaneçam como estão. Aprovado todos os requerimentos. Solicito a senhora secretária que proceda a leitura da ordem do dia seguinte. Em seguida, faça a chamada dos senhores vereadores. Ordem do dia para a sessão de terça-feira, 21 de janeiro. Requerimentos, todas em primeira e única discussão e votação. Requerimentos 11, 12, 42, 43, 46, 47, 70, 80, 85, 86 e 87. Vereador Ivelto Jaime. Presente. Vereador Pastor Angelino. Presente. Vereador Arlindo Leiteiro. Presente. Vereadora Damires Rinaldi. Presente. Vereador João Paulo. Vereadora Cida Toledo. Presente. Vereador Professor Oswaldo Barbosa. Vereador Pedro Américo. Presente. Vereadora Gina Costa, presente. Vereador Roger Diego. Presente. Vereador Samuel Carlos. Presente. Vereadora Simone do Carmo. Presente. Vereador Fernando Bandeira. Presente. Encerrada essa sessão, convocamos os senhores vereadores para terça-feira, dia 21 de janeiro, às 19h30. Tenha todos uma boa noite. Que Deus abençoe.